Lá estava você vivendo a sua infância ou adolescência na metade final dos anos 2000. E entre boas músicas, época da escola, a ascensão do Orkut, programações televisivas icônicas e tantas outras coisas que marcaram essa década, um acessório até então simples começou a chamar muita atenção. Essas famosas pulseiras, eu acredito que boa parte de nós não via maldade nelas, mas parece que da noite pro dia brotaram inúmeros boatos a respeito do acessório, mais relacionado com suas cores e com quem as usava. No vídeo de hoje vamos falar a respeito das polêmicas envolvendo essas pulseirinhas que foram proibidas em vários territórios do Brasil. Inclusive, foram até acusadas de influenciar crimes bem pesados. Essas pulseiras coloridas, ou pulseirinhas do sexo, eram pulseiras de plástico de silicone, bem baratinhas, vendia em qualquer lojinha de R$1,99, camelôs, sendo sempre vendidas em várias cores diferentes, e quem gostava delas usava várias no pulso. Mas digamos que essas pulseiras não são algo apenas dos anos 2000, na verdade elas surgiram lá por volta da década de 80 e 90, quando foram bem popularizadas como acessórios de moda, isso em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Em alguns países eram conhecidas como shag bands, já em outros como jelly bracelets, e até aí ninguém falava que cada cor supostamente representava aquele tipo de coisa, né? Vocês sabem. Vários artistas e pessoas influentes das décadas de 80 e 90 usavam essas pulseiras, e isso fez com que elas se popularizassem bastante entre os adolescentes. Um dos pontos também citados pela popularização dessas pulseirinhas é que elas eram bem baratas e você encontrava vendendo em qualquer lugar. Além disso, por serem coloridas, e eu lembro que algumas até tinham glitter, chamavam bastante a atenção das crianças. E eu me lembro que nos anos 90 eu até tive algumas, mas nessa época elas eram apenas pulseirinhas comuns, não tinha nenhum boato ligado a elas. Tudo isso começa lá por volta da metade dos anos 2000. Quando a história muda, pulseiras que antes eram consideradas inocentes pelos pais se tornam um motivo de preocupação. Podemos dizer que esses boatos a respeito dessas pulseiras não foi algo que surgiu no Brasil ou que só ganhou repercussão por aqui. Nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, vários países europeus, lá por volta da metade dos anos 2000, começaram esses boatos de que cada cor representava um ato. I've got a 6-year-old and 7-year-old, and I'm scared to death now to send my children to school. From today, I've got a 5-year-old and a 9-year-old that wears them. We bought them on holiday just purely because they were colourful. Do I explain to them now what it is? Put me on the spot to give them an education on it all? Or are we just filling them with more fuel to go to school? Ia desde amarela, significando um abraço, até pulseira preta, significando aquele ato mais 18. Cada pulseira tinha um significado, e eu acho que boa parte aqui se lembra de como era esse boato. Além de cada pulseira ter um significado, quando uma delas era arrebentada, a dona da pulseira tinha que fazer determinada coisa de acordo com a cor da pulseira que foi arrebentada. E só para deixar claro, os significados das pulseiras, de acordo com a cor, não são universais, eles variam de localização para localização, país para país, mas foi com essas informações que surgiram vários noticiários lá fora falando a respeito do perigo dessas pulseiras e servindo de alerta para os pais. Não só isso, muitos relatam que haviam correntes de e-mail que tinham um tom bem sensacionalista e diziam que era necessário muito cuidado para proibir os seus filhos de usarem essas pulseiras, ou eles poderiam correr perigo, ou enfrentar consequências sérias. E eu nem preciso explicar muito que começou a surgir um monte de manchete para lá e para cá falando a respeito dessas pulseirinhas. Temos uma imagem que é no mínimo preocupante. Essas pulseirinhas estão sendo vendidas na porta da escola. Não é para beijar na boca.
A outra é para abraço. A outra é para dizer, ó, tô livre, pode vir. A outra é para fazer sexo. Com a cesta na mão, acompanhada de uma criança, oferece as pulseiras a duas meninas. As garotas compram. Uma delas logo coloca o acessório no braço. São vendidas em camelôs, lojas e na internet. Eu lembro na época do ensino médio de muitas pessoas usarem, mas eu acho que era algo que ficava mais entre os pré-adolescentes, mas eu posso estar enganada, pelo menos na minha vivência eu lembro disso. E não demorou muito para essa coisa de significado de pulseira com cor azul, amarela, rosa, vermelha chegar na internet, e não só na internet, em vários noticiários brasileiros também. Mas agora vem a parte em que muitos acreditam que essas pulseiras influenciaram atitudes criminosas. E esta semana, a violência sexual sofrida por uma menina no Paraná chamou atenção para uma brincadeira perigosa de adolescentes. O caso estaria ligado às tais pulseiras do sexo. Que eu vou ter que tomar cuidado para passar algumas informações para vocês. São temas delicados, vocês sabem como o YouTube é, mas essas notícias estão no site da Folha de São Paulo. Foi divulgado o caso de uma menina de 13 anos que sofreu uma violação. Isso ocorreu em Londrina e era alegado na época que isso aconteceu devido às pulseirinhas. A polícia começou a investigar se isso ocorreu por influência da pulseira ou não, mas muita gente já dizia que sim, que foi culpa das pulseiras. Em Londrina, a brincadeira virou caso de polícia. Uma adolescente de 13 anos foi violentada por 4 jovens, um deles maior de idade. Eles teriam obrigado a menina a cumprir o ato sexual relacionado à pulseira que ela usava. Eles arrebentaram os acessórios e teriam forçado a garota a sair daqui com eles. O grupo seguiu de ônibus até a casa de um dos rapazes. Lá, a adolescente foi. Em Manaus também a polícia começou a investigar 3 casos que diziam ter alguma relação com essas pulseiras. 2 pessoas perderam a sua vida, sendo uma delas uma adolescente de 14 anos. Em um desses casos, eles encontraram uma mulher já sem vida no chão e além dela estar sem vida, ela também usava essas pulseiras e elas estavam arrebentadas. Não foram reveladas as cores, mas deixam isso aqui explicado, né? Que seriam essas tais pulseirinhas e que elas estavam arrebentadas. Outra garota que ainda não foi identificada também foi encontrada morta no corpo na rua Sumaré, no bairro Valparaíso. A semelhança entre os 2 casos é que as 2 meninas utilizavam as pulseiras do sexo. Teve também um caso de uma estudante de 14 anos que foi encontrada sem vida em um motel e que também tinha essas pulseiras coloridas que foram encontradas arrebentadas ao lado de seu corpo. Nesse caso também suspeitam de que a menina fez o uso de certas substâncias e dizem que ela chegou em companhia de um homem mais velho no motel. Não queriam deixar a menina passar, mas a menina conseguiu de alguma forma entrar no motel e infelizmente aconteceu o que aconteceu. O pai da vítima também disse que a proibia de usar essas pulseiras e também é dito em uma matéria que vários conselhos tutelares na época registraram 14 casos de tentativa de violar garotas que usavam essas pulseiras. Esses casos fizeram com que o país ficasse em alerta quanto ao uso das pulseirinhas e agora começa uma nova parte da história, o banimento delas em várias regiões do Brasil. Esse banimento, ou pelo menos uma tentativa de banir esse acessório, ocorreu lá por volta de 2010, quando todas essas polêmicas envolvendo essas pulseirinhas ganharam muita atenção das pessoas. Várias cidades e municípios brasileiros, além de alguns estados, aprovaram leis ou decretos para proibir o uso das pulseirinhas. Vocês achando que foi só com os bichinhos virtuais nos anos 90? Não. Proibiam o uso, a venda ou a distribuição, principalmente em escolas ou para menores de 18 anos. Aqui eu não sei se eu vou conseguir citar todos os casos, mas em Santa Catarina foi aprovada uma lei que proibia a venda e distribuição dessas pulseiras. Também aconteceu na Paraíba, que é a Lei 9.135 de 2010. Algo parecido também aconteceu no Mato Grosso do Sul. Teve também em 2010 um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná, que foi apresentado para proibir a venda de pulseiras a menores de 18 anos e também proibir o uso em escolas públicas e privadas
privadas do estado, eles foram motivados devido a vários casos de violação relacionados às pulseiras. A Secretaria Municipal de Educação de Manaus também determinou que o uso das pulseiras fosse proibido em mais de 400 escolas municipais. E aqui também eles falam que fizeram isso após a morte de 2 jovens que tinha relação com as tais pulseiras. No município de Cacoal, na Rondônia, também foi aprovado um projeto que proibia as pulseiras. Em Navegantes, que fica a 95 quilômetros de Florianópolis, também foi criada uma lei específica a respeito das tais pulseirinhas polêmicas, que foi sancionada pelo então prefeito Roberto Carlos de Souza, do PSDB, proibindo o uso delas nas 47 escolas da rede. E eu quero saber aqui se na sua escola teve alguma proibição ou se teve algum alerta para os pais. Comenta aqui embaixo. A Câmara dos Vereadores da cidade de Navegantes, em Santa Catarina, aprovou um projeto de lei que proíbe o uso das chamadas pulseiras do sexo nas escolas da rede municipal da cidade. Eu lembro do final do ano de 2009 e era muito comum terem as festinhas de final de ano. E eu lembro que na época muita criança de ensino fundamental 2 ganhava de presente de amigo secreto essas pulseirinhas. Mas também depois de um tempo, não demorou muito, você já não via mais quase ninguém usando elas. Ou quando era uma pulseirinha, uma só, assim, discreta, junto com outras pulseiras. Tinha também aquele relógio que era colorido, que você trocava a capinha dele. E eu acho que boa parte disso foi por causa da polêmica e da preocupação de muitos pais. Eu acho que a proibição veio mais dos pais do que dos banimentos que fizeram, mas enfim. Também existe o outro lado, como eu já comentei com vocês, várias crianças e adolescentes usavam as pulseirinhas por achar legal, por achar colorido, sem qualquer tipo de segundas intenções. Chique, por causa desses brilhos. Todo mundo tá usando só por isso, só, porque eu gosto. Eu não sabia antes de sair no jornal, não sabia não. Acho que estão exagerando sim. Vou continuar usando. Vamos fazer se quiser. Eu só uso por usar. Porque se vier arrancar, eu dou um tabefe na cara. Eu acho que não influencia em nada. Tenho uma filha de 6 anos e ela adora. Converso com ela, que às vezes está passando na televisão, coisa que é tudo mentira. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, aqui é aqui. Eu ganho da minha tia, ela deixa porque ela não acha que é verdade também. A gente precisa se lembrar que nessa época, finalzinho dos anos 2000, 2010, 2011, tinha aquela moda mais colorida. Eu lembro que tinha aquelas calças coloridas, tinha muita coisa neon, e eu acho que isso que influenciou os jovens a usarem de novo essas pulseiras por serem coloridas. Eu sinto que foi um período onde a moda tinha mais cor. A Secretaria da Saúde de São Paulo realizou um estudo onde viram que 90% das adolescentes entre 10 e 14 anos já haviam usado essas pulseiras. E é verdade, é o que eu acabei de falar pra vocês nesse vídeo, né? E também mostrou que muitos adolescentes não sabiam o significado das cores e que muitas delas deixaram de usar depois que receberam várias informações a respeito desse caso. Acabou que depois de um tempo você já não via mais ninguém usando essas pulseiras. Eu acredito que tem vários fatores pra isso. Um deles, eu acho que foi os pais se preocuparem com os filhos. Meu Deus, e se acontecer alguma coisa com meu filho porque ele estava usando essas pulseiras? Mas também tem o lance de modinhas que vêm e vão, acabam rápido. Hoje é o Labubu, Morango do Amor, mas gente, vai chegar uma hora que ninguém vai se lembrar disso. Mais 10 anos eu faço um vídeo de nostalgia do Labubu, ok? Dessas polêmicas. A polêmica do Labubu. Temos mais 10 anos pra isso, né? A moda, aquela moda do final dos anos 2000, início de 2010, 2011, 2012 mudou muito. Já não era mais aquela coisa com muitas cores, com cores neon, aquele batom cor-de-rosa. Isso daí eu nunca usei, tá? E com o tempo surgiram outros acessórios. E é incrível como algo que já foi tão polêmico, que já fez tanto sucesso, hoje em dia é tão esquecido. Por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, para relembrar vocês dessas pulseirinhas e de suas polêmicas. Se você viveu bem essa época, comente aqui embaixo. É isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!